Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um livro do John Green que foi adaptado para o filme. Chegou na Max, que foi Tartarugas Até Lá Embaixo. What are you thinking? This water has to be like 50% urine. That's the good half. Sorry. I was thinking it's not fair. Okay, so plenty of people with anxiety disorder have fulfilling romantic relationships. Hi. Hi. Tartarugas Até Lá Embaixo é baseado no livro de mesmo nome do John Green, e aqui a gente vai ter como protagonista a Asa. Então a história vai ser contada do ponto de vista dela, e a Asa é uma garota de 16 anos que todos os dias tem que lutar contra pensamentos invasivos que são causados pelo transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, e pela ansiedade. Então a Asa luta diariamente para fazer com que esses pensamentos não atrapalhem a sua vida, sua rotina, que é considerada uma vida normal para uma garota de 16 anos. E mesmo ela lutando diariamente com esses pensamentos, a Asa acaba envolvida numa investigação junto com a melhor amiga dela, a Daisy, e aí elas vão investigar, vão tentar descobrir o paradeiro do Russell Pickett, que é um cara muito famoso, é um bilionário ali da cidade. E um ponto muito importante aqui é que quem souber, tiver alguma informação sobre o paradeiro do Russell Pickett, vai ganhar nada mais do que $100 mil. E essa investigação acaba fazendo com que a Asa tenha contato com um antigo amigo dela, o Davis, que é nada mais do que o filho do Russell Pickett, o bilionário que está desaparecido. E aí, então, o que na verdade era para ser só mais uma forma, né, da Asa ter informação sobre essa investigação, ter uma informação, descobrir algumas coisas a mais sobre o paradeiro do Russell Pickett, acaba se transformando em uma amizade genuína e mais tarde também em uma paixão adolescente. Só que claro que a Asa manter todas essas coisas, né, vamos falar assim, ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, os pensamentos dela que são causados pelo toque, pela ansiedade, mais o desaparecimento, a investigação do Russell Pickett, o relacionamento dela com o Davis, a relação dela com a Daisy e por aí vai. Não vai ser nada fácil tendo que lidar também com os seus transtornos mentais. Antes de qualquer coisa, eu já te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Tartarugas Até Lá Embaixo, mas caso você ainda não tenha assistido o filme, eu recomendo muito que você vá na Max e assista, porque ele é um filme maravilhoso. Assim, eu não esperava menos sendo uma adaptação de história do John Green, porque eu sou apaixonada pelas histórias dele, mas vale muito a pena vocês irem assistir, tá? Porque eu acho que de início você pode ter uma ideia, uma leve ideia do que vai ser o filme, do que a gente vai ter aí na história, mas acaba sendo totalmente o oposto, totalmente o contrário. Então, caso você ainda não tenha assistido, vai lá, assiste Tartarugas Até Lá Embaixo, depois você volta aqui pra comentar comigo sobre o filme. E a princípio pode parecer que aqui a gente vai ter só mais uma história, né, que vai tratar aí sobre, que vai ter uma investigação envolvendo adolescentes, envolvendo também um romance e por aí vai, mas na verdade, ao meu ver, tudo isso acaba sendo mais um pano de fundo para eles trabalharem e falarem realmente sobre como que é a vida de uma pessoa que vive com transtornos mentais como toque e ansiedade. Eu li o livro pela primeira vez, eu devia ter uns 16, 17 anos quando eu li Tartarugas Até Lá Embaixo pela primeira vez. Ring light desligou no meio do vídeo, olha que legal. Então, como eu tava falando antes da bonita da minha ring light desligar, eu li Tartarugas Até Lá Embaixo pela primeira vez, eu devia ter uns 16, 17 anos. Eu não lembro certo quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu tava no último ano do ensino médio, eu tava no finalzinho do colégio. E eu lembro o quanto foi difícil pra mim ler a primeira vez Tartarugas Até Lá Embaixo, porque eu achei muito chato o livro, e enfim. Mas quando falaram que, né, que ia ter, a gente esse ano teria a adaptação pra filme, eu quis reler o livro. Inclusive eu esqueci de pôr no cenário, mas eu tenho o livro. E eu quis reler, né, quis revisitar essa história, enfim. Tava meio assim, porque eu olhei e falei, a primeira vez que eu li eu achei muito chato, será que dessa vez vai ser igual? E assim, dessa vez, quando agora eu já com meus 22 anos, gente, eu gostei tanto desse livro, eu achei esse livro maravilhoso demais. Eu gosto muito do John Green, ele é um dos meus autores favoritos da vida, e isso se ele não for o meu autor favorito, porque eu gosto muito das histórias dele, eu gosto muito de como ele escreve as coisas e como ele realmente fala e escreve sobre Essa ring light tá de zoeira com a minha cara, não é possível. Então eu gosto muito do John Green, eu gosto muito das histórias dele, eu gosto muito de como ele escreve sobre coisas reais, sabe? E a forma como ele traz isso pros livros, pras histórias dele, de um modo que você se identifica muito com o que ele tá contando ou com o nosso protagonista da história. Inclusive, o meu livro favorito da vida é um livro do John Green, que é A Culpa das Estrelas. Então, eu gostei muito de ler Tartarugas Até Lá Embaixo, principalmente agora, né, que eu já tenho mais noção aí de questão de ansiedade, de questão de problemas mentais que as pessoas têm, enfim. Então, foi muito mais fácil ler
porque eu também me identifiquei com a Asa em muitos momentos, e eu acho que a gente tem uma adaptação maravilhosa do livro aqui pro filme, porque assim, pelo menos todas as cenas que eu lembrei do livro, sabe, fazia pouco tempo que eu tinha lido o livro, e todas as cenas que eu lembro de ter lido no livro, todas elas estavam no filme e estão no filme. Aquelas cenas que são muito importantes pro desenvolvimento da nossa história, elas estão no filme. E eu gosto muito também do ritmo do filme, porque apesar dele ser um filme que tem quase 2 horas de duração, não parece que é tudo isso, porque o filme do ritmo é gostoso, toda hora tá acontecendo alguma coisa, e você acaba tão envolvida ali com aquela história, com a Asa, com os personagens, que você nem vê o tempo passar. Então, como eu tava falando pra vocês, quando eu reli o livro esse ano, eu gostei muito de ver o modo como o John Green retratou no livro, e como ele põe na história o modo como as pessoas que têm toque e que têm ansiedade, como que é o dia a dia delas, como funciona a cabeça delas no dia a dia. Eu acho que uma coisa que facilita um pouco a escrita do John Green é que ele também sofre de toque, ele já falou isso algumas vezes, então isso... Então a gente tem uma personagem que meio que sofre do mesmo transtorno mental que ele, e eu acho que essa parte, justamente essa parte de você assistir o filme, né, essa parte dos pensamentos ansiosos da Asa, dos pensamentos, o que o toque também faz ela fazer, as ações que acaba fazendo ela tomar, são os momentos assim mais difíceis e mais doídos de você assistir. Eu acho que principalmente se você é uma pessoa que sofre de algum transtorno mental, seja ansiedade, seja depressão, seja toque ou qualquer outro tipo de transtorno mental, você com certeza vai se identificar aqui com a Asa. E eu acho que até... Eu não sei se eu diria que é difícil de assistir, mas também é um pouco difícil, porque é muito difícil você olhar ali pra ela e você principalmente entender o porquê ela tá fazendo aquilo, sabe? As ações que ela toma, que às vezes você olha e fica meio... Meu, como assim ela tá fazendo tal coisa? Mas é compreensível, porque a ansiedade, o toque, tudo isso realmente faz às vezes as pessoas terem ações e fazer coisas que são extremamente ridículas. Então, por exemplo, o principal da Asa aqui, o que principalmente afeta a cabeça da Asa, é que ela tem sempre pensamentos ansiosos de toque de que ela pode estar infectada. Então, assim, vocês vão ver que no filme, na história, ela sabe muito sobre a quantidade de micróbios que a gente tem, sobre a quantidade de micróbios, de células que você troca quando você beija uma pessoa, e por aí vai. Porque ela tem ela tem um medo muito, muito grande, um pavor muito grande de acabar pegando uma infecção, de acabar pegando um certo micróbio, que é a C. diff, eu acho, é uma doença, e acabar morrendo por causa disso. Que assim, mostra que tem pessoas que realmente morreram, mas é muito raro de você pegar, sabe? Não é uma coisa tão comum. Mas isso na cabeça da Asa é uma coisa muito grande, então a todo momento ela tá ali achando que ela pode estar infectada, até o ponto, inclusive ela passa bastante álcool gel na mão o tempo todo, até o ponto em que ela simplesmente bebe álcool gel, porque ela e a Daisy sofrem um acidente de carro, e aí a Asa tá com ela tá com o fígado sangrando dentro dela, e aí ela começa a achar, começa a imaginar de que, meu Deus, ela tá infectada, e enfim, que ela vai morrer, que ela vai pegar o raio da doença da C. diff, não sei o que, e ela sente uma necessidade muito grande de se limpar, de poder limpar o corpo dela de todos os micróbios, e aí o que a cabeça dela, o que o toque e a ansiedade acaba fazendo ela fazer, é simplesmente beber álcool gel. Então acho que esse é um filme, e essa é a principal parte, assim, que quando você assiste, você entende o que leva a Asa a chegar nesse patamar, sabe? Nesse patamar de acabar tomando álcool gel para poder se limpar. Porque realmente tem níveis, tem estágios dos transtornos mentais, das doenças mentais, que acabam fazendo as pessoas terem atitudes muito drásticas como essa da Asa. E como eu falei, então, qualquer pessoa que sofre de transtornos mentais, sofre de ansiedade, sofre de toque, ou seja lá, qualquer outro tipo de coisa, vai conseguir se identificar com a Asa e entende muito bem quando durante o dia, assim, você tá vivendo a sua vida normal, tá tudo bem até então, e do nada vem esses pensamentos ansiosos, vem esses pensamentos invasivos, intrusivos, que começam a bombardear ela e acaba mudando totalmente as ações dela, acaba transformando realmente, você vê que ela só não tá bem, sabe? Que ela, vamos falar assim, ela só precisa sair dali, ou ela só precisa de ajuda naquele momento. Um diálogo que me toca muito, tanto no livro quanto no filme, esse diálogo tá no livro e também tá no filme, que é um diálogo muito importante, é quando a Daisy e a Asa, elas brigam. Morri.
Elas brigam, elas começam a discutir, porque a Asa descobriu que a Daisy, né, tem uma personagem na fanfic que é simplesmente inspirada na Asa. E essa personagem, ela meio que fala assim, conta muito do peso que é ter a Asa na vida dela, com a Asa lidando com todos esses pensamentos, com a Asa tendo essas doenças mentais. E a Daisy mostra o quanto também para ela é difícil ter a Asa na vida dela, de ter que lidar com tudo isso também, porque em alguns momentos ela fala que, poxa, só é muito pesado, que só a Asa, a cabeça da Asa só muitas vezes meio que só vê o lado negativo das coisas e por aí vai. Então a gente tem uma briga bem grande delas, e eu acho que uma parte assim que me toca muito, um diálogo delas, é justamente quando a Asa fala pra Daisy, poxa, pensa como é você estar presa dentro da sua cabeça, todo dia, o dia inteiro e sem saída. Imagine being stuck in my head all the time with no break, no way out. E na verdade esse filme, esse diálogo, eu acho que é a melhor forma da gente conseguir explicar para as pessoas que não sofrem de transtornos mentais, e graças a Deus, sorte dessas pessoas que não sofrem de doenças mentais, essa é a melhor forma de você conseguir explicar para elas como que é você viver com isso, sabe? Como que é você viver com pensamentos ansiosos, como que é você viver com toque, porque infelizmente a gente ainda vive num mundo em que para muitas pessoas você ter ansiedade, você ter depressão, você ter toque, você ter muitas outras doenças mentais, tudo isso é uma grande besteira, drama e por aí vai. Então infelizmente tem muitas pessoas que ainda têm essa mentalidade, a gente sabendo que não é besteira, né? Não é falta de Deus, também como muitas pessoas falam, mas sim, são doenças. E eu acho que esse filme, principalmente esse diálogo da Asa, essa fala em específico da Asa, é a melhor maneira de você conseguir explicar para uma pessoa, sabe? Porque a gente vê que não é que a Asa procura isso, são pensamentos que vêm assim do nada e que justamente são causados pela ansiedade de que algo ruim futuramente aconteça. E o filme consegue passar muito bem todas essas emoções, todos esses sentimentos, assim como no livro. Eu acho que o filme é um pouco mais fácil de você ler, você entrar nessa história, porque no livro em alguns momentos parece até que você está invadindo um pouco o espaço da Asa, sabe? Mas aqui no filme não dá essa sensação. E eu gosto muito das relações da Asa, tanto com a Daisy quanto com o Davis e também com a mãe dela, porque nessas três relações principais a gente vê eles conseguem assim, mostrar o quanto essas doenças mentais, e principalmente no estágio em que a Asa tem, né, no nível já que a Asa tem, ela acaba afetando não só a vida da Asa, mas também das pessoas que estão ao redor dela. Então, de muitos momentos, a Daisy querer a companhia da Asa para alguma coisa e ela simplesmente não conseguir. Que, por exemplo, vai ter uma exposição lá do Michael, né, do namorado da Daisy e melhor amigo da Asa. Então, vai ter aí uma exposição que é no esgoto. E aí, simplesmente, a Asa fica que não consegue ir, mas, poxa, pra Daisy é muito importante ir. E essa doença mental acaba sendo um empecilho dentro da amizade delas pra elas conseguirem viver isso, assim como também com o Davis, porque apesar de o Davis, em grande parte da história, ele ser muito compreensível, ele entender e ele ter paciência com a Asa, chega um momento que ele fala que, poxa, ele queria, né, conseguir ficar mais perto dela, tocar ela, beijar ela e por aí vai. Então isso também acaba sendo um empecilho pro relacionamento deles. A mãe da Asa, que tá sempre atrás da Asa, querendo saber como é que ela tá, querendo saber se ela tá bem. E também já pensando em como que vai ser quando ela for pra faculdade. Então a gente tem aqui também como isso afeta não só a Asa, mas todas as pessoas que estão ao redor dela. Mas aqui a gente também tem um ponto muito importante do quanto é importante você ter ao seu redor e você ter uma rede de apoio muito forte, né? Porque a gente vê o quanto faz diferença pra Asa, que a mãe dela começa, né, a arrumar a garagem, a reformar a garagem, pra quando a Asa terminar o colégio, meio que o morar fora dela seria na garagem. E a Asa fica, poxa, mas você não acredita que eu possa ter a minha vida, né, que eu vou conseguir ser uma mulher independente, que eu posso ir pra faculdade sozinha, que eu posso fazer tudo que eu quiser sozinha. E a gente vê o quanto é importante que essa rede de apoio também acredite em você, confie em você, que mostre que você tem o potencial pra realizar as suas coisas sozinho, sabe, pra poder ir pra faculdade, pra construir uma família, pra ter a sua casa própria e por aí vai. Então assim, acho que deu pra vocês verem que essa história, o John Green realmente trata e fala sobre coisas que realmente as pessoas passam. Acho que hoje em dia a gente passa, os adolescentes, os jovens, né, a nossa geração passa muito mais com frequência com tudo isso, convive muito mais com esses pensamentos da Asa, né, consegue se identificar muito mais com a Asa. E aqui no filme, inclusive, tudo isso é passado assim, gente, de uma forma tão bonita e tão real,
de você assistir, que é um filme assim que é pra você chorar, você vai chorar, porque a partir do momento que você se identifica com a Asa, você se identifica com os sentimentos dela, você se identifica com o que ela tá passando, você vai se emocionar assim com certeza em vários momentos. Logo aqui eu já tenho que falar também que a atuação da Isabela Mercê como a Asa é maravilhosa. Principalmente nos momentos em que a Asa entra em crise. Quando a Asa tem as crises de ansiedade, quando a Asa tem as crises de toque, são os momentos assim que a Isabela Mercê mais brilha, mas ela faz um trabalho incrível o filme inteiro. Ela tá maravilhosa. Parece que assim, a Asa meio que saiu de dentro do livro realmente, sabe? Como eu tava falando pra vocês, essa é uma história do John Green, eu não sei o porquê, mas o John Green, ele gosta aí de histórias em que o nosso casal principal não termine junto no final, né? Que no caso a Asa não fica com o Davis, eles têm vários rolos, eles têm um romance aí durante o filme, mas eles não terminam filmes juntos. O filme juntos, não sei o porquê. Na verdade, assim, é muito compreensível, né, quando você assiste toda a trajetória deles dentro do livro, dentro do filme, na história, enfim. É compreensível, mas o John Green gosta realmente de fazer filme, de fazer histórias em que os personagens não fiquem juntos no final, porque é assim com A Culpa das Estrelas, é assim com Cidades de Papel, Eu acho que o único que eu lembro agora que o casal realmente fica junto no final é o Teorema Catherine, que eu lembro que eu li Teorema Catherine, mas eu não lembro 100% dele, mas se eu não me engano, realmente o casal fica no final. Quem é Você, Alaska? Eu também li o livro, mas eu não lembro do final do casal ali, e aqui em Tartarugas até lá embaixo, o casal também não fica junto, então assim, o John Green gosta dessa coisa, mas vale muito a pena você assistir Tartarugas até lá embaixo. Não acho que tenha nada que tenha... Não acho que tenha nenhuma cena ou algo que possa causar gatilhos nas pessoas, tá? Que tem transtornos mentais, enfim. Então eu recomendo muito que você assista, porque principalmente se você for assistir com uma pessoa que tem essa ideia de que as doenças mentais são besteira, porque a história consegue tratar muito bem como que é as pessoas que vivem com esses transtornos. Então é um filme lindíssimo que eu recomendo muito que vocês assistam. Se você assistiu Tartarugas, tá lá embaixo, conta pra mim aqui nos comentários o que você achou do filme, ou se você leu o livro, me conta, vamos conversar mais sobre. E essa semana a gente ainda vai falar sobre Uma Ideia de Você, porque tanto Tartarugas até lá embaixo quanto Uma Ideia de Você foram lançados no mesmo dia, mas eu tava muito mais ansiosa pra assistir Tartarugas até lá embaixo, então por isso que eu quis trazer primeiro o vídeo sobre ele. Mas essa semana a gente ainda vai falar sobre Uma Ideia de Você, que é o filme do Prime Video com a Anne Hathaway e o Nicholas Galitzine. Então, pra você não perder o vídeo que ainda vai sair sobre esse filme, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica. E eu tô sempre trazendo pra vocês as novidades que a gente tá tendo de filme, de série, nos streamings e nos cinemas. E também deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo. Do you think I'll ever be able to actually be with someone? You're the most fascinating person I've ever known. I love you. Everything's gonna be okay. You know why? Because you never give up. That's one of the things I love about you. No matter how scared you are, you never stop trying.